Então, como eu falei, eu acho que a questão do financiamento, ela precisa ser enfrentada com uma perspectiva política, né, estratégica, como uma visão de país, né, assim, então a emenda constitucional hoje ela é vista como mais um passo adiante nessa perspectiva da gente poder ter de fato um projeto universal, né? Quer dizer, caminhar no sentido da universalização e com responsabilização maior dos estados, principalmente dos estados, porque com o processo de descentralização hoje a gente tem uma carga que foi assumida fortemente pelos municípios, em certa medida, né, com apoio em parcela de financiamento vindo do governo federal, e alguns estados não têm, dizer assim, desenvolvido no patamar que deveria se desenvolver, né, apoiado os municípios da forma como deveria apoiar. Então, há até uma certa queixa dos municípios com relação a essa carga, né, que eles passaram a assumir. Então, a emenda constitucional ela permite um certo equilíbrio nessa relação aí, e faz avançar um pouco mais o recurso para a saúde, em termos de quantidade, né? Agora, eu penso que é um caminho que a gente vai ter que continuar trilhando, assim, né? Como eu coloquei, eu acho que é uma situação que a gente vai ter que caminhar numa solução mais definitiva, que merece ainda mais estudos aí, assim, na definição dessa situação. Mas, de qualquer maneira, a emenda constitucional é um passo importante para a gente avançar no financiamento público. Eu acho que e vai transformando essa perspectiva do SUS como um projeto nacional, como eu falei, como um projeto público irreversível, né? Quer dizer, ao nível dos estados principalmente, a gente percebe hoje uma certa tendência de achar que o financiamento público ou a ação pública, principalmente hospitalar, é inviável, é muito difícil, e aí começa uma transferência, uma terceirização do setor público hospitalar, principalmente para empresas, para organizações sociais. Quer dizer, é um movimento que nos preocupa porque, de alguma maneira, ele vai corroendo o princípio público e universal do sistema, né? E aí eu acho que a perspectiva da emenda constitucional, quer dizer, dessa normatização mais nacional, vai permitindo a gente superar essas limitações, né? Quer dizer, e esses desvios aí, em certa medida, porque outra natureza do sistema é o controle público dele, o controle social, né? Quer dizer, uma maneira também da gente melhorar a qualidade do uso do recurso. Como eu falei, temos problema na quantidade e na qualidade. Então, como é que a gente controla melhor a aplicação desse recurso? Uma parte desse controle é exercida pelos conselhos estaduais e municipais de saúde. Esses conselhos estão funcionando, eles, digamos, desempenham esse papel de fiscalização e, ao mesmo tempo, de política local na área de saúde, ou há desigualdades importantes? Eu acabei, inclusive, de fechar um estudo que foi minha tese de doutorado agora com os conselhos aqui da região do entorno de Brasília, onde a gente analisou cerca de 17 conselhos municipais e parte do estudo no DF também. E os estudos têm mostrado que os conselhos, apesar de ser uma conquista do Brasil, assim, você não tem parâmetros em outros países até se interessam por essa experiência, porque é uma forma de controle público mais avançada, do ponto de vista de uma democracia mais direta, mais participativa. Agora, obviamente que a natureza desse processo é muito... exige uma participação e uma qualidade de participação bastante mais importante, mais representativa, com mais qualidade, né? Então, os conselhos não têm conseguido ainda dar respostas ao nível dos problemas que têm surgido, né? Até porque parte do sistema que a gente herdou, da forma da sua gestão, vem do período anterior, ainda do INAMPES. Quer dizer, a gente tem uma normatização ainda muito técnico-burocrática,
muito centralizada, às vezes, no papel do secretário de saúde, do gestor, e a sociedade também, muitas vezes, não vê ainda qual é, de fato, a sua função, qual é o seu papel na formulação, na implementação e na fiscalização de uma política pública, né? Isso, por incrível que pareça, passado algum tempo depois da democratização, ainda continua sendo um desafio a gente ter a sociedade olhando para o que é público e se responsabilizando também pela implementação, né, no caso do direito à saúde. Então, as pessoas ainda acham que aquilo é só papel do Estado, só do técnico, não é comigo. Agora, registrado esse déficit democrático que é da sociedade brasileira, e não só na área de saúde, né? Nós temos, por um lado, a presidenta Dilma anunciando que usará a força de governo para garantir uma prestação de serviço adequada à população na área de saúde. E, por outro, o caráter inovador do projeto do SUS, que é do envolvimento social, do controle social, que isso ainda é muito incipiente, né? Nós não assistimos a ele. Mas o governo acaba de anunciar a criação de uma TV Saúde. Qual é o papel que ela pode ter para a formação de uma consciência sanitária, responsável, participativa da população na área de saúde, para que o SUS seja aquilo que ele tem escrito lá na Constituição? Eu acho que é bem adequado ao título cidadania, né? Quer dizer, de fato, é um exercício de cidadania plena, assim, por exemplo, porque também, falando dos conselhos ainda, quando a gente vê a inserção, né, de entidades, moradores, daquele cidadão comum que se envolve com a questão, quer dizer, ele passa também a desenvolver ali uma força, um poder, né, de interferir no processo que é de cidadania, né? Ele passa de fato a ser um cidadão que interfere. Mas a questão da informação e da formação, quer dizer, as duas coisas articuladas, são fundamentais, ou seja, para fazer essa democracia, o controle social avançar, precisa melhorar essa relação da sociedade com o Estado, precisamos ampliar o Estado, e a TV, e a informação, e a educação, e a formação para a cidadania é o elemento chave para isso. Quer dizer, se a gente investir, né, nesse processo, com essa base de formação e informação, para você ter ideia, a maior parte dos conselhos, às vezes, não tem uma estrutura física, uma sede, não tem computador, não tem internet. Quer dizer, como é que se faz cidadania hoje sem elementos tão básicos, né, como informação? Então, a TV, nesse sentido, ela pode ser um elemento bastante estratégico para a gente... quer dizer, a Fiocruz tem um canal saúde que é bem visto, quer dizer, assim, há uma audiência boa, e ajuda, né? Quer dizer, se o Estado investe bem nesse aspecto, eu acho que a gente pode dar um passo adiante, porque já há uma ideia consolidada que é importante o controle social, né? Nesse aspecto da cidadania, porque também, se deixarmos na mão do Estado, dos técnicos, da burocracia, é um modelo que já por si só não responde, né? Já está provado que não funciona, ou seja, um estado de bem-estar centrado demais nesse aspecto técnico-burocrático, impermeável, é um pouco o que está em crise na Europa hoje também, né? Quer dizer, a nossa cidadania, o nosso Estado, ele tem que ser de outra natureza, né? Quer dizer, as nossas necessidades, as nossas demandas implicam nisso. E o povo brasileiro, quer dizer, ele tem quando ele é chamado e quando ele tem um investimento, né, uma abertura, essa participação acontece de forma, às vezes, até surpreendente. As conferências de saúde, por exemplo, são modelos exitosos, né, de participação, de envolvimento da população no debate. O problema é transferir o debate depois em ação concreta, que às vezes o Estado não consegue acompanhar esse ritmo. Nós podemos notar aí, professor, até uma curiosidade, que é uma contradição, né? As conferências de saúde têm altíssima participação, elas têm uma trajetória histórica, foi a primeira a ser realizada no Brasil, mas quando a gente vai ver, por exemplo, a convocação da população para o combate à dengue, essa participação ela é irregular, efêmera, e às vezes notamos que o próprio conteúdo das peças publicitárias do governo
são tanto não de convocar, são um pouco assim, responsabilizando de certa forma a população. Sim. Quando há serviços públicos não prestados em qualidade pelo próprio governo que resultam no agravamento das condições da dengue. Então aí nós temos uma contradição.